formar a mesa para dar início aos trabalhos. Eu convido para sentar a mesa e conduzir todos os trabalhos a professora Adriana Penzi. Esse seminário ele tem por objetivo, como já colocado por Raquel e nos instrumentos de divulgação que vocês viram, promover a reflexão e o debate sobre como o cidadão individual e coletivamente pode monitorar os poderes públicos. Hoje, o nosso foco será o Poder Executivo. E, para isso, nós temos a honra de receber aqui assistente social, ex-vereador de Belo Horizonte, assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ex-integrante por sucessivas vezes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Neila Batista, convida a mesa, e tenho muita honra de receber. Eu convido também, com muita alegria, o senhor Samuel da Silva, que é integrante da Caritas Regional de Minas Gerais, tem uma larga experiência de acompanhamento do orçamento público em cidades do interior de Minas Gerais, e, em especial, o projeto Fique de Olho, aplicado no Baixo Jequitinhonha. Bom, gente, por que refletir sobre o controle social dos poderes? Abordando a esfera pública na perspectiva da desvinculação entre o exercício do poder pelos políticos e a discussão sobre as decisões que tomam, ou seja, o entendimento de que há duas dimensões distintas no processo democrático, o controle democrático e livre requer a participação de todos. Assim, há um processo de escolha pública realizada pelos cidadãos, as eleições, e a isso se soma e se deve somar a possibilidade de contestação de conteúdo decisório por parte da cidadania. Leonardo Adritzer, em excelente texto publicado pela CEPAL e o IPEA recentemente, que eu trouxe, inclusive, se alguém ao final quiser informação, ele discutindo as questões da corrupção e o controle democrático, ele cita que o controle democrático deve estar balizado em uma concepção tridimensional e integrada com o ideal político de interesse público. Mas adiante ele diz que esse ideal associa o controle administrativo burocrático, o controle judicial e o controle público não estatal. Quando não há integração dessas dimensões dinâmicas, entendidas por ele como uma concepção ampla de accountability, desencadeia-se um processo de deslegitimação política. Ainda segundo a Adritzer, e tomando em foco o controle público não estatal, ou seja, aquele que localiza-se externamente às instituições estatais e é exercido pela sociedade civil, supõe-se que o cidadão comum seja capaz de controlar a ação dos agentes públicos com base nos princípios e nos valores morais da democracia e de determinar o conteúdo das decisões públicas, tendo em vista a legitimidade democrática. Ora, como o cidadão pode participar para além do voto do controle sobre decisões políticas? Esta é a pergunta que nós fazemos. E esta é a pergunta que move este seminário. Para responder a essa questão, iniciamos então, ouvindo nessa noite de hoje, os nossos dois convidados. E é assim que eu passo a palavra, inicialmente a Neila e posteriormente ao Samuel. Cada um deles, e é assim que nós estamos nos organizando, terá 30 minutos aproximadamente para a sua exposição. Após o que abriremos o debate ao público presente. Esperamos que seja um debate rico, que seja uma noite muito proveitosa para todos. Então, agora vamos ouvir a Neila. Eu deixei de falar uma coisa e quero ressaltar que Neila é ex-aluna da PUC, foi aqui que ela estudou serviço social. Boa noite a todos e todas.
especialmente a querida professora Adriana Pezzin, com quem eu tenho um carinho muito grande. A gente teve uma convivência bacana no Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional, onde eu conheci. Agradecer, né, ao Unesp pelo convite. É sempre bom a gente voltar a um espaço que a gente teve a experiência de estar durante um período de formação importante. Já lá se vão bem uns 20 e poucos anos, ou 20 e tantos anos, e é muito bom a gente estar retornando. Eu não sei se o que eu vou dizer aqui vai ajudar muito o debate que vocês querem travar. De qualquer maneira, o que a gente vai colocar é um pouco a partir do que a gente veio vivenciando, né? Em momentos distintos da vida, cumprindo tarefas e papéis distintos, mas, de qualquer maneira, com uma clareza muito grande do nosso papel como cidadã, que é alguém que tem responsabilidades grandes e que, do ponto de vista local, a gente procurou desenvolver com muito empenho essas tarefas que a gente assumiu ao longo da vida. Essa discussão do monitoramento do Poder Executivo, especialmente o aspecto do monitoramento social do Poder Executivo, é uma questão que é muito cara para todos nós, e exatamente porque guarda uma dimensão muito forte com a nossa própria história, né, com a história do nosso país. Eu fico lembrando aqui um pouco de como que a relação pública e privada nesse nosso país é algo tão mal resolvido, tão mal tratado, né, tão mal entendido e discutido. Se a gente lembrar lá, né, atrás na nossa história, as capitanias hereditárias, né, as sesmarias, é sempre essa noção de que o público favorece de maneira privada determinados interesses e é utilizado de maneira muito forte, né, aquilo que é público em benefício privado. Essa é uma relação que a gente vai verificando ao longo de toda a nossa história, e isso parece que, de uma forma ou de outra, contamina fortemente a nossa maneira de agir em relação aos poderes constituídos, especialmente em relação ao Poder Executivo. Evidentemente que eu não estou esquecendo aqui do período da ditadura militar, que foi tremendo e que influenciou de uma maneira muito determinante, na minha opinião, essa nossa capacidade de agir em relação às ações do povo brasileiro com o poder do Estado, com o Poder Executivo, especialmente em todas as esferas, né? Tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Esse monitoramento direto, né, do Legislativo sobre o Executivo, ele se dá muito, e essa foi a experiência que eu vivi nos mandatos na Câmara Municipal, ele se dá muito fortemente quando você tem a ação do Tribunal de Contas avaliando e julgando as contas do município, né? Porque falta algo que falta ao conjunto da sociedade brasileira, aos parlamentares. No caso dos vereadores, então, isso é muito mais forte, mas isso é também realidade para as Assembleias Legislativas, é também realidade para a Câmara Federal, para o Senado, que é um mínimo de formação que dê conta de um básico, vamos dizer assim, de conhecimentos básicos e de condição de você entrar efetivamente no processo de fiscalização, que não é a única ação parlamentar em nenhum dos níveis, não é? Mas ela é uma ação extremamente importante do espaço parlamentar. Entretanto, é que talvez a gente faça com menos gosto, com menos disposição, e a que aparece menos em termos desse processo, como disse aqui o professor Assis,
no início, né, entendendo essa ideia do monitoramento, Tarcísio, perdão, essa ideia de que monitorar não é algo que você faz, dá uma olhada e depois desaparece, mas é algo que tem um processo, né, é algo que tem uma continuidade, que você precisa então ter um início, um meio, um fim para você chegar a um determinado posicionamento em relação àquilo que você está monitorando, né? Nesse sentido, esse eu acho, o principal dilema, e ao final eu quero, inclusive, apresentar aqui uma questão que eu acho que é importante que a universidade avalie essa possibilidade, que é essa dificuldade que tem a ver com o processo histórico nosso na linha da formação. Bem, além então do próprio legislativo fazer esse processo de fiscalização, o judiciário também ele faz um processo, né, a partir das pendências que são colocadas, tanto pela sociedade, quanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Ministério Público e pelos órgãos de controle interno dos próprios poderes, né, do próprio Executivo. Aqui, particularmente em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa é algo que eu não conheço, estou agora assumindo recentemente essa assessoria parlamentar na Assembleia, mas acompanhava no período do mandato de vereador, e era algo que a gente tentava constituir na Câmara também, era o processo do acompanhamento do Plano Plurianual de Ação Governamental e o processo que o Unesp acompanha, né, participa, né, desse processo de monitoramento, e o Plano Plurianual. Não tenho a menor dúvida de que conhecer essas peças, entendê-las, é fundamental para verificar e fazer esse controle do Poder Executivo. Agora, isso por si só não é suficiente, não basta. Porque é preciso que você conheça, entenda o que é, quais são as metas que estão propostas, mas é absolutamente imprescindível que o Poder Executivo esteja aberto, permeável, a fornecer o conjunto de informações para que você possa exatamente estabelecer uma série de comparações, né, uma série de análises para você verificar a aplicação, a execução de metas, a aplicação dos recursos orçamentários, né, e a verificação de resultados. Porque não é suficiente você verificar se tem uma proposta apresentada, o desenvolvimento dessa proposta, a aplicação de recursos, mas é fundamental você verificar o resultado. Porque pode acontecer tudo isso e o resultado ser pífio. Resolveu esse monitoramento que a gente fez, né? A gente, como membro de um conselho, né, é um dos aspectos de controle social do Poder Executivo que é forte, que são os conselhos, ele acompanhar isso e depois não ser capaz de analisar os resultados, não adiantou, porque você vai ter só uma conclusão: ele executou e o resultado não atendeu, não atingiu, não foi suficiente, né, em relação àquilo que é fundamental fazer as políticas públicas, que é melhorar a vida das pessoas, a grosso modo, né? Bem, então, aí é que eu acho que é o principal gargalo, com um pouco a experiência que nós vivemos no Conselho de Segurança Alimentar, que é exatamente você ter nos diversos conselhos, com a sua composição ampla. Os conselhos têm variação muito grande de formato, de composições, inclusive de funções, né? Por exemplo, a gente tem um Conselho de Saúde que ele tem poder deliberativo, né? Você tem um Conselho de Assistência Social que tem o poder deliberativo, mas você tem um Conselho de Segurança Alimentar que ele é simplesmente consultivo, e você tem outros conselhos que têm esse caráter meramente consultivo, né? E ainda assim, os conselhos que têm caráter deliberativo, né, como o Conselho de Saúde, que ele se coloca a partir de um processo, de uma luta muito grande do movimento sanitarista, mas do movimento social no Brasil há mais de 20 anos, e que
tem uma longa experiência, portanto, ainda assim, os diversos conselhos têm muita dificuldade de lidar com a chamada caixa preta do orçamento público, né? Que muitas vezes apresentam relatórios, informações, dados contábeis da maneira mais complicada, numa linguagem difícil, parece que é intencional, que é para que essas pessoas, cidadãos que se dispõem a fazer um papel importante e fundamental para o conjunto da sociedade, não entenderem mesmo, né? Para que eles sintam o limite que eles têm mais fortemente ainda, e para que com isso ou não questionem, né? Ou então travem uma guerra sem fim, né? E na relação entre os membros que não são da sociedade civil, né? Não são do poder público e o poder público. Em inúmeras oportunidades nós vivenciamos em vários conselhos esse tipo de situação, né? Então esse é um dilema que é fundamental da gente resolver no Brasil em termos desse processo importantíssimo de controle social sobre as ações do Poder Executivo. Eu não tenho dúvida nenhuma que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É plenamente possível que a gente tenha condição do cidadão, daqueles que participam, se dispondo a ser membros de diversos conselhos, a executar esse controle social sobre o Poder Executivo, eles terem condição de, a partir de um processo de capacitação, de formação, darem conta plenamente de entender o que eles estão fazendo, com uma clareza muito grande, porque são pessoas que vivem no dia a dia os dilemas daquilo que está faltando na área que ele está atuando, né? Ele acompanha muito de perto os problemas no atendimento básico das unidades de saúde, né? Portanto, ele sabe aonde que tem o gargalo, aonde o calo está apertando. Dar a ele essa capacidade, né, de entender aqueles dados, aquelas informações, para que ele possa opinar de uma maneira absolutamente embasada, é algo que é fundamental e que às vezes ocorre pouco. Não é verdade isso, por exemplo, para o Conselho Nacional de Saúde, para os conselhos de saúde de cidades maiores, capitais, no seu todo. Claro que tem conselheiros já com alguma experiência, com alguma capacitação, mas de um modo geral é assim que acontece, né? Os conselheiros, eles vão com uma boa vontade, com um desejo muito grande de fazer a coisa bem feita, entretanto, aquelas ferramentas absolutamente necessárias lhes faltam para poder fazer isso, né? E muitas vezes os processos de formação que acontecem, eles acontecem de uma maneira tão, às vezes, complicada e difícil, complicado no sentido de horário, do temário e do próprio conteúdo, que o conselheiro desanima, né? Tem informações que ela dura tanto tempo que ele acha que ele nem vai dar conta de terminar de fazer aquele curso de formação, ou quando ele terminar, o mandato dele também já se foi e ele pouco pôde usufruir daqueles conhecimentos no exercício do seu mandato, né? Então essa é a principal questão que eu acho que a gente precisa tá trabalhando, é investir na formação dos conselheiros sociais, para que a gente tenha uma qualidade desse processo do controle. Porque controlar por dizer que tem, infelizmente é o que a gente assiste na maioria das vezes, né? Principalmente quando eles são deliberativos, portanto, é preciso ter o posicionamento final do Conselho para que recurso seja repassado, né? Para que o recurso seja liberado pelo governo federal em muitos casos. Aí há um processo político também de muita pressão sobre os conselheiros nesse sentido. O processo, claro que também não acho que esteja tudo tão ruim, né, tão lá atrás, mas que é preciso que haja um processo de transparência dos diversos poderes em relação às suas contas, isso é fundamental, né? Você conhecer
quais são os recursos, ter acesso rápido e fácil, sem depender da boa vontade do secretário A, B ou C, de se dizer ou não, aquela informação segue ou não segue para A, B ou C. Isso é algo que devia estar disponível em todos os níveis, em todos os órgãos, porque é dinheiro público. Então não tem porquê, não há justificativa, né, que a gente possa aceitar porque determinado órgão não consegue informar dos seus recursos e da sua execução orçamentária. Mas é o que a gente tem mais dificuldade de acessar. No período que eu estive na Câmara, uma das coisas que nós começamos a trabalhar, Belo Horizonte ainda não tinha implantado o portal da transparência, e é bem verdade que o fato de ter um portal da transparência também, por si só, não é suficiente, né? Porque dependendo de quem e do que é colocado nesse portal em termos de informação, nada é a mesma coisa, nada e aquilo é a mesma coisa, né? Então, mas nem ter uma ferramenta dessa natureza é algo bastante complicado, por exemplo, para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, né? Assim como o processo de prestação de contas, que pela lei orgânica do município, o prefeito é obrigado a fazer a cada quadrimestre na Câmara de Vereadores, é outro sofrimento, porque normalmente aparece lá a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, o presidente mais um ou dois que acham que esse é um assunto importante, né, daquela comissão. De um modo geral, a sociedade não fica nem sabendo desse tipo de prestação de contas. E aí o debate em torno dos dados e das informações é um negócio assim que vira quase que uma discussão de coisas muito pontuais, de problemas que o vereador às vezes está enfrentando e que não consegue resolver, e que aproveita aquela oportunidade para tratar do assunto, em vez de fazer a discussão global, a discussão que de fato interessa fazer, que é de como, de quanto e onde e com quais resultados a gente está lidando com o orçamento público, né? Então esse é um problema que nós vivemos aqui em Belo Horizonte, né? Que tem toda uma condição, seja do ponto de vista da sua receita, seja do ponto de vista da sua capacidade de corpo técnico, né? Eu conheço bem o pessoal que trabalha na área de orçamento e finanças da prefeitura, é um pessoal extremamente qualificado, que está lá há muito tempo, portanto conhece como ninguém a situação orçamentária do poder municipal, né? E o que falta é toda uma discussão política do significado que é o cidadão saber exatamente como é que se coloca. A gente sabe as razões políticas de por que não é claramente colocado todas as informações de execução de orçamento, né? Primeiro porque cada vez mais fica evidente que informação é algo que dá um poder imenso a quem a tem, né? Seja qualquer um de nós, né? A nossa relação em casa, ela é sempre uma relação que tem que ver com essa coisa da informação, do dado, do controle, né? Começa por aí. E aí a gente vai percebendo isso claramente na sociedade. Bem, a mesma coisa eu acho que a gente precisava começar a exigir também do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, porque nós temos um problema, claro, em relação ao processo de monitoramento do Poder Executivo e em relação a esses órgãos que têm o papel de fazer isso. O Ministério Público, o Poder Judiciário, eles dependem sempre do aporte orçamentário do Poder Executivo, portanto, independência bastante relativa. Assim como a indicação dos membros, né, do Ministério Público depende de quem vai indicá-los, que é o Poder Executivo, né? Então, essa necessária independência, né, desses poderes para cumprir de fato com o seu papel, ela é sempre extremamente relativizada, né? A gente assiste barbaridades em termos de deixar de cumprir com o seu papel em função daquilo que tem como dependência, né, desses poderes. Então é uma situação bastante complexa. Além do que, no caso do Poder Judiciário,
a gente tem um problema grave, que é a falta absoluta de interação, ou uma interação muito pequena com a sociedade civil. E aí, então, é que as coisas não avançam muito, né? Então, disso tudo eu estou dizendo o quê? Eu acho que a gente precisa constituir uma cultura social de acompanhamento dos poderes públicos. A gente não tem essa cultura. E aí eu estou voltando com aquilo que eu comecei. Lembra da nossa história, né? Como que a relação público-privado é algo bastante confuso na nossa história, né? Então, nesse sentido, eu fico pensando que, por exemplo, um papel importante de instituições de ensino, como a PUC, por exemplo, era que talvez a gente pudesse começar a fomentar uma ideia de um processo de formação que não só começasse na universidade, mas que a gente começasse a criar essa cultura do controle dos poderes públicos desde a fase mais inicial da nossa formação educacional, lá na pré-escola. A gente começasse um processo que a gente viesse compreendendo, entendendo o que significa isso, e que, por exemplo, no caso da Universidade Católica, em todos os cursos de graduação, alguns talvez com mais propriedade do que outros, né? E aqui só para citar alguns, na área, por exemplo, do direito, da engenharia, do serviço social, só para citar alguns, mas eu não tenho dúvida nenhuma que em todas as áreas a gente devesse ter, né, uma oferta de curso que pudesse, de disciplina que pudesse ajudar nesse processo de entendimento, de monitoramento dos poderes públicos. Acho que com isso nós iríamos começar a disseminar um pouco essa cultura que nos falta, desse controle que é fundamental, porque uma série de problemas que a gente tem, dentre eles o problema da corrupção no poder público, ele tem que ver com essa ação que a sociedade é capaz de ter ou não, esse entendimento e esse controle que ela é capaz de fazer ou não sobre os poderes. Se a gente dissemina esse tipo de comportamento na sociedade, porque essas coisas elas não são só de um lado, né? O que me entristece tremendamente em todos esses movimentos ditos espontâneos, né, de combate à corrupção, é que eles às vezes são movimentos para mexer com o poder público exclusivamente, e esquece que a nossa sociedade é uma sociedade que tem uma relação do poder público com o privado dessa natureza que eu mencionei aqui. Portanto, né, a gente não tem só os corruptos, nós temos também os corruptores, né? Recentemente eu estou participando com um grupo que está de engenheiros, mas não exclusivamente, é só para engenheiros, estão discutindo a questão da ética na engenharia, né? E é de se perguntar, e a gente pergunta muito, né, por que as nossas obras custam o que custam? Por que elas têm a qualidade péssima que têm? Né? Por que as relações são as relações que têm? Nesse processo de acompanhamento lá na Assembleia, a gente estava discutindo o custo do projeto arquitetônico do Mineirão, da reforma do Mineirão. Daí a gente estava achando assim, estratosférico, 18 milhões para um projeto. Mas se a gente for entender que tem a parte da FIFA, tem a parte de não sei quem, de mais não sei quem, de mais não sei quem, no final o projeto certamente saiu pelo preço que é o preço que se cobra por um projeto daquela natureza, né? Aceitar isso como normal é o que a gente não pode mais estar fazendo, né? Então essa é a discussão que a gente precisa fazer sobre esse processo. Agora, não tenho a menor ilusão, não será algo que nós vamos conseguir se não for algo que o conjunto da sociedade brasileira tenha clareza sobre ele. Porque senão vai ser sempre uma discussão que vai resvalar ou pelo aspecto ideológico, ou pelo aspecto esse, aquele, e não por aquilo que é absolutamente necessário e natural que seja, que é aquilo que é público ser transparente, ser claro, ser usado com a justeza que deve ser usado o recurso público, né? E dando satisfação a quem faz com que esses recursos
sejam colocados nos cofres públicos, que é o cidadão, a cidadã do país que paga e não paga pouco por isso, né? Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, é criar essa cultura social de que o poder público lida com a nossa vida de uma maneira muito intensa e às vezes definitiva, para a gente deixar na mão só do prefeito, do governador, do seu conjunto de secretários, né? É preciso que seja algo do interesse da sociedade. Aqui a lógica é assim, né? Paga-se tanto para, né, tem um custo tão grande com câmaras, com Assembleia, com Câmara Federal, com o Senado. As pessoas então acham que elas não têm por que agir, porque eles deviam estar fazendo lá, e é tanta coisa mal feita que eu não vou me meter, até porque eu não vou ganhar nada por isso. E eu fico pensando, né, o que a gente perde com isso? A gente perde muito, né, pelo fato da gente achar que não vai ter jeito. Tem um grupo muito grande de pessoas que já desacreditaram completamente, né? Outros que acham que eu já gasto muito, pago muito imposto para ter que gastar mais tempo com isso, né? E outros que a ele não se diz muita coisa, essas questões, porque falta mesmo esse tipo de informação, de conhecimento. Então, acho que a gente precisava enfrentar com clareza esse processo de formação, que, na minha opinião, precisa começar bem no início do processo de formação nosso, lá na pré-escola, e a gente ir avançando para que a gente tenha, daqui a algum tempo, uma sociedade que sabe exatamente o que significa ser cidadão, fazer e cobrar esse papel, inclusive dando conta daqueles, né, informando de maneira muito clara, sem ser manipulado, sem ser usado, daquilo que não está sendo feito de maneira correta com o recurso público. Eu acho que eu tenho uma expectativa, pode ser que não esteja aqui mais para ver, mas tenho uma expectativa de que nós caminhamos, talvez mais lentamente do que o necessário, mais devagar do que precisa, mas nós estamos, de alguma maneira, caminhando um pouco mais nessa direção nos últimos tempos. Falta muito, mas muito mesmo. Acho que o desafio principal é esse, é criar essa ideia na cabeça de cada um, cidadão e cidadã brasileiro. Obrigada. Eu agradeço as suas palavras, Neila. E nós vamos ouvir agora a experiência com Samuel, que vai utilizar os slides aqui no Data Show. Então eu vou convidar a Neila para nós descermos, para que nós possamos também ver. Vamos deixar um pouquinho, depois a gente retoma para o debate. Mas também que ele se expande para o vale todo. Eu não sei se vocês entendem essa divisão do Vale do Jequitinhonha. Vocês entendem essa história do baixo, do médio, do alto? O vale é essa grande região que tem essas divisões que não é por acaso, né? A gente tem lá o Alto Jequitinhonha, que é aquela região de Diamantina, o médio tem como região, como cidade, polo, a região de Araçuaí, e o nosso Baixo Jequitinhonha, que tem como cidade polo Almenara. O vale fica lá, o baixo principalmente, fica no extremo nordeste de Minas, fronteira lá com o extremo sul da Bahia, a gente fica pertinho ali de Porto Seguro. Então é só, eu queria, antes da gente falar de controle social, e eu entendo controle social, acho que o controle social pressupõe participação, e participação pressupõe conhecimento, né? Pressupõe organização, pressupõe uma série de coisas. Eu queria te trazer presente aqui um pouco para vocês o universo onde a gente está pisando, o universo da nossa experiência, a nossa realidade lá no Baixo Jequitinhonha, que também é a realidade do Vale do Jequitinhonha, e é uma realidade no norte e nordeste de Minas, né?
Então estamos ali no Baixo Jequitinhonha. Vocês viram que a gente tem, antigamente, principalmente a região do Baixo, era muito ligada com a região do Vale do Mucuri, que tem como cidade polo Teófilo Otoni. Então a gente tem essa ligação muito forte com a região de Teófilo Otoni. A área de atuação nossa, enquanto Caritas Diocesana do Baixo Jequitinhonha, ela tem uma diferenciação da divisão administrativa, a divisão política. Porque a nossa área de atuação é a área da Diocese de Almenara. Então, a diferença aí é o município. A área de atuação da Diocese são 17 municípios, mas a área política territorial conta 16 municípios. Então, está ali a nossa região com a presença forte do nosso rio Jequitinhonha, que é o grande fator de integração do vale como todo com o extremo sul da Bahia. Então, nossa área de atuação, a área de atuação da experiência do Fico de Ouro, é a área de atuação da Diocese de Almenara, que corresponde ao Baixo Jequitinhonha. A gente gosta de trazer sempre essa imagem, porque o rio Jequitinhonha é o que dá identidade forte para o Vale Jequitinhonha. É o rio que nasce lá naquela região do Cerro, corta todo o vale e vai chegar lá em Belmonte, na Bahia. É a partir dele que desenvolve toda essa relação, essa mística do Vale do Jequitinhonha. E a gente traz sempre presente porque hoje o rio está ameaçado, tal qual as pessoas que vivem nesse território. Região de muita montanha, e a gente já traz presente aí a história da seca. Aqui, uma imagem também do rio, essa história da identidade, desse estar presente das pessoas com o rio Jequitinhonha. É o lugar do banho, é o lugar do asseio, é o lugar da agricultura, é o lugar da brincadeira das crianças. Então o rio Jequitinhonha é esse fator de identidade regional. A cultura, que acho que é um dos fatores do lado aí da velha história da miséria, é o fator que mais as pessoas conhecem do Vale de Jequitinhonha, né? A cultura e a miséria, né? É o Vale da Miséria. E aí a gente queria fazer um contraponto. Essa história, a nossa experiência no Vale de controle social, traz muito presente um modelo de desenvolvimento que foi implantado e está sendo implantado no Vale de Jequitinhonha. Década de 70, chegada maciça das monoculturas do eucalipto. Vindo do Alto Jequitinhonha, vindo do extremo sul da Bahia, fechando o vale. Processo de desenvolvimento vindo de fora, contando com o apoio dos poderes públicos locais. Outro processo de desenvolvimento, outro modelo de desenvolvimento, aí nós estamos vendo aí a barragem de Irapé. No Rio Jequitinhonha já temos duas grandes barragens, né? Irapé e Itapebi, que fica mais já na parte da sul, já na parte da Bahia. Mas é um processo sem discussão com o povo, vindo de fora, e que na época dizia-se que era a redenção do vale, hoje está se mostrando que não é. Prejudicou as pessoas abaixo do rio, desalojou as pessoas acima do rio, e nem os municípios que são área de influência de Irapé receberam ainda a tão sonhada redenção. Mineração, né? O vale, desde o início de sua colonização, processo de ocupação, o diamante hoje continua sofrendo granito, né? E uma série de outros minerais indo para fora, deixando a destruição ambiental e expulsão dos trabalhadores da terra. E então, lá no baixo, principalmente, é uma característica forte do Baixo Jequitinhonha, é a grande fazenda, é o latifúndio. Historicamente, o Baixo Jequitinhonha foi conhecido, é conhecido e tem como uma das características a grande fazenda, o latifúndio. Então, esses quatro atores, esses quatro processos, vai dando como consequência isso aí, ó.
expulsão dos trabalhadores todo ano. Milhares de trabalhadores vão para os corpos de cana em São Paulo, ou vem para Belo Horizonte, ou vai para São Paulo. Fica-se lá a mulher com o filho sozinho lá na propriedade, abandonada ao Deus dará, né? E o conflito. Outra característica que às vezes a gente não sabe, né, do Vale, é o conflito. Conflito de terra que ainda hoje persiste. Aí nós estamos vendo aí 5 companheiros que morreram em 2004, o que a gente chama de massacre de Felisburgo, que é um dos municípios que a gente trabalha com o fique de ouro. E nesse processo da gente pensar o desenvolvimento, por que parece que a gente isso não tem nada a ver com o controle social, mas tem, porque todo esse processo que foi pensado por Vale Jequitinhonha foi pensado sem ouvir as pessoas, desconsiderando totalmente as pessoas e desconsiderando também experiências históricas sustentáveis, incluidoras de pessoas. Aqui nós estamos vendo a Feira Livre Jequitinhonha, na cidade de Jequitinhonha, onde fica o nosso escritório lá da Caritas. Um trabalho a partir da experiência, a partir das comunidades rurais, que viram que não precisa vir embora não. Dá para produzir na terra, comercializar, produto limpo, sem agrotóxico, trazendo desenvolvimento local. E como o tema de hoje, da atividade, é o monitoramento do Poder Executivo, a gente pergunta, cadê o Poder Executivo nessa história toda? O Poder Executivo está apoiando todos aqueles outros projetos de mortes. Todo aquele processo vindo de fora que se beneficia pequenas parcelas da população do Jequitinhonha. Então, esse é um pouco o conteúdo, o espaço de atuação do Fique de Olho. É nesse universo, é nesse chão que a gente está pisando. Então já vem assim, a primeira coisa, é difícil. É complicado. Não é fácil. Vocês viram, gente morre no processo. Gente é expulsa do processo. Então, gente, o que é essa história do Fique de Olho? O Fique de Olho, na verdade, é um jornal, é um boletim informativo, é uma experiência da Caritas Diocesana de Almenara junto aos grupos populares da região do Baixo Jequitinhonha. O Fique de Olho ele nasce em 1998, mas ele é fruto de uma experiência da Caritas. A Caritas lá no Baixo Jequitinhonha nasce em 1983, um ano depois da criação da Diocese. A Diocese é criada em 82, antes a Diocese fazia parte de Araçuaí. E a partir desse trabalho de 82 até 98, ouvindo os grupos, se reunindo com os grupos, analisando essa realidade, enfrentando essa realidade, a Caritas ela inicia esse trabalho que tem um conteúdo forte aí com a democratização da comunicação. Antes de 1988, a Caritas tinha um trabalho muito forte com rádio, que ainda hoje é um dos braços de ação da Caritas, porque vivemos numa região com a taxa de analfabetismo de mais de 34%, uma cultura da não leitura, né? E com a população ainda muito rural no Baixo Jequitinhonha, e que escuta muito rádio. A gente fez uma pesquisa lá, em média as pessoas passam de 3 a 4 horas ouvindo rádio. É um veículo muito mais usado do que a televisão na região do Vale. Então a Caritas tem uma experiência com um programa de rádio voltado para o público rural, que falava dessas coisas. Denunciava e anunciava.
no processo de fortalecimento dos grupos. Quando chega em 98, a partir dessa análise, que como acontece em todo o Brasil, a gente tem os meios de comunicação concentrados nas mãos de pouca gente e que não informa como deveria, a Caritas, junto com os grupos, resolveram criar seu próprio veículo de comunicação, de informação, que foi o boletim informativo Fique de Olho, que veio, aqui algumas informações do Vale, eu vou passar rápido, até porque para privilegiar o debate. Então, o Fique de Olho, quando ele nasce assim, simplesinho. Um boletim informativo, trazendo informações sobre políticas públicas, sobre ações dos poderes, dos gestores públicos locais, para municiar os grupos nas cidades. O Fique de Olho, ele tem uma tiragem de 3.500 exemplares, circula nos 17 municípios da diocese, e lá no município eles têm um grupo de distribuição e de divulgação do Fique de Olho. Quem é esses grupos? Geralmente é sindicato, paróquia, associações comunitárias, professores e cidadãos individuais comuns que está aí sozinho, que fica com a missão de receber o Fique de Olho, distribuir, mas também fazer grupos de estudo e também de fiscalizar. Então, desde 98, a metodologia do Fique de Olho é essa. A Caritas fica com a missão de pegar as informações, coloca no papel, publica, distribui e os grupos fazem o trabalho no local. E qual é o conteúdo do Fique de Olho? O conteúdo do Fique de Olho, ele vai desde o principal do Fique de Olho é divulgar principalmente os recursos públicos que chegam no município. Esse é a matéria, é o que pega quase 80% do material do Fique de Olho. E depois a gente traz outras informações de interesse da coletividade, principalmente no sentido de informar, mas também de denunciar. Esse aí foi um dos primeiros Fique de Olhos, lá em 98. Esse aí foi o número 2. Né? Aí já apresentando principalmente o Fique de Olho para a população, né? E vai chegar esse boletim, a gente está aberto para as pessoas falarem. E a partir daí começou a história do Fique de Olho. Então o Fique de Olho tem esse papel de divulgar e também de denunciar lá, tá vendo? Lá em Almenara, os pistoleiros fecharam lá, a partir da ocupação de Sem Terra, eles fecharam a estrada. A equipe do Fique de Olho foi lá, o pessoal não deixou ele passar, mas fotografou e denunciou. Então o Fique de Olho também tem esse papel de denunciar, principalmente porque a gente vive numa região de conflito de terra muito grande. Embora não se publique, não saia na imprensa e tudo, mas todo dia, toda hora, a gente acompanha casos de expulsão dos trabalhadores da terra. Para dar lugar ao plantio de eucalipto, para dar lugar à ampliação das áreas de pastagem, expulso pelo governo através das barragens e pela mineração. Então o Fique de Olho tem isso. Essa ideia de divulgar informação, principalmente aí, das coisas que o pessoal espera muito, né? Todo mundo fica esperando o Fique de Olho sair no mês, porque geralmente ele sai no final do mês, porque a gente espera sair todos os recursos públicos que chegam nos 17 municípios. Então a turma nas cidades ficam loucos esperando sair, justamente para fazer a cobrança, para colocar lá o prefeito na parede. Então lá a gente procura colocar principalmente aquelas transferências constitucionais que os municípios recebem. Aí a gente coloca lá o fundo de participação, o fundo de exportação do petróleo, o ITR, o ICMS, o Fundeb, o SUS principalmente. Ali está como é um Fique de Olho antigo, algumas coisas mudaram ali, né? Não, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, do IPM, do IPV. Então,
a gente junta todas essas informações. É um trabalho que dá meio complicado às vezes, porque nem sempre a informação está fácil, disponível para a gente pegar. Foi falado aqui do Portal Transparência, particularmente a gente não gosta muito do Portal Transparência, porque geralmente as informações não são atualizadas. Fica muito tempo para eles alimentarem o sistema do Portal Transparência. Então, qual é a nossa fonte de informação para a gente pegar esses dados? Principalmente o Banco do Brasil. Lá na página do Banco do Brasil, eles disponibilizam todos os recursos que chegam no município. E aí era sempre uma briga nossa com os prefeitos, porque os prefeitos falavam assim: não, vocês estão colocando bruto, vocês não estão colocando líquido. Mas aí a gente pegou a informação já do banco, que aí já foi um avanço, né? Porque antes a gente recebia as informações dos recursos de terceiros, principalmente de deputados do PT, que faziam esse trabalho lá na Câmara, mas a partir e as informações que eles pegavam, por exemplo, era do Tesouro Nacional, que geralmente apresentava o bruto que era depositado, não era o líquido. Eles não tiravam os descontos. Então depois a gente descobriu que o site do Banco do Brasil disponibiliza, e ele disponibiliza o líquido, que realmente cai na conta da prefeitura. Então é o Banco do Brasil, o Fundo Nacional, é o site do Ministério da Saúde, é o da Fazenda de Minas Gerais, principalmente no item PVA e ICMS, a Fundação João Pinheiro. Então a gente conseguiu construir esse banco de informações para municiar o jornal. E a partir dessas informações o pessoal trabalha lá na base. E tem outras informações também, que são os convênios. Porque aquela primeira tabela diz respeito muito às transferências constitucionais, aquelas que é certa todo mês. Todo mês cai, às vezes varia o valor do recurso, mas aquele recurso é o que cai. E os convênios, que nem sempre são assinados no mês, com o Ministério tal, que a gente também procura, e aí a gente conta com o apoio do pessoal do CGU, a Controladoria Geral da União, que disponibiliza os convênios que são feitos entre as prefeituras e determinados ministérios do governo. O Fique de Olho, como aquele espaço de denúncia, também a gente fica em cima dos prefeitos. Olha lá, ex-prefeitos são acusados de irregularidade de desvio de recursos. Então a gente também acompanha dia a dia os julgamentos que acontecem no Tribunal de Contas da União. Todo dia eles estão julgando contas dos prefeitos, dos gestores, dos funcionários públicos federal. E quando sai uma notícia de algum julgamento de algum prefeito da nossa região que foi condenado por mau uso do recurso público, a gente coloca lá. E aí a turma faz um trabalho lá de divulgação, de queimar o cidadão lá. Olha lá, TCU condenou esse prefeito de Almenara. Então a gente sempre está municiando, é todo mês. O Fique de Olho tem circulação mensal. Todo mês ele sai. É religiosamente todo mês. Final do mês, primeira semana do mês seguinte, ele já está em todos os municípios, nos grupos, o pessoal fazendo a distribuição e a divulgação. Lógico, tem alguns municípios que funcionam mais, melhor, no sentido de que os grupos estão mais organizados, conseguem fazer uma divulgação melhor, conseguem fazer uma pressão melhor, e aqueles outros grupos e outros municípios que o controle, digamos assim, é muito mais precário, né? Principalmente nos municípios menores, onde o poder do coronel lá ainda é forte. O pessoal tem medo, o pessoal, às vezes a igreja não ajuda, né? Fica receosa de participar. Então a gente tem esse diferencial. Tá vendo? A gente sempre tem esse poder. Cassação. E a gente vai explicando o motivo. E a gente também, nos grupos, além de passar o Fique de Olho, as informações, a gente também se reúne com eles. E aí quando a gente vai até o município, geralmente a gente se reúne, além do pessoal que trabalha com o Fique de Olho, a gente geralmente chama o pessoal dos conselhos.
conselhos, os representantes das associações, para fazer uma discussão, uma conjunturada de como é que está a região, de como é que está a história do controle, de como é que está a atuação dos poderes públicos, como é que está a política pública local, para daí tirar encaminhamento de como é que seguir com o processo. Como é que está de tempo aí? Não sei se todo mundo conhece, a CGU tem um programa que chama de fiscalização, é o sorteio, sorteios públicos de fiscalização. Então, todo mês a gente acompanha os sorteios que é feito, se tem alguma cidade do Vale ou não. E quando acontece de ser alguma cidade do Vale sorteada, a gente orienta o pessoal. A gente geralmente liga, entra em contato com a CGU, principalmente a equipe aqui de Minas, de Belo Horizonte, para pegar o dia, a semana, porque eles ficam geralmente a semana no município analisando as contas. E aí a gente orienta a turma a participar, porque quando a CGU vai, ele analisa as contas, mas também ele escuta a população, para saber, para confrontar os dados, saber como é que está sendo, como é que os recursos públicos estão chegando. E no final da fiscalização, passando o tempo, o CGU lança o relatório, dizendo quais as irregularidades o órgão pegou. E aí a gente também divulga. Não dá para divulgar o relatório completo, que é muito grande, mas a gente pega principalmente as constatações e deixa disponível o relatório completo para passar para os grupos, para o pessoal fazer o estudo lá na região. Aqui é o relatório de uma fiscalização pública que eles fizeram no município de Palmeiras, que é na nossa região. E aí ele pegou uma série de constatação lá. A gente teve mais, mas a gente pegou as principais, né? Condições aí, desde de programas que é ligado ao Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Ministério da Educação, Desenvolvimento. A gente pega todos, faz a seleção dos principais e divulga, primeiro para causar aquela agitação no município, para provocar a turma, e depois a turma fazer confronto com o prefeito, fazer o confronto com os poderes públicos e cobrar também os vereadores, porque eles também são fiscalizadores. Não fazem trabalho, geralmente, mas a turma também está de olho neles. Está lá chegando, recurso que chegou um recurso específico, compra de ônibus, a gente está ligando. Passa, diz o município, qual foi o ministério e o valor que chegou, para a turma verificar lá na ponta se realmente está acontecendo isso. Tá certo, gente? Então, essa experiência que fique de olho é isso. Precisa avançar? Precisa. A gente tem algumas dificuldades que são históricas também nossas, né? A gente vive nesse contexto na região. O Baixo Jequitinhonha ainda pesa essa história do latifúndio, do domínio dos coronéis ainda, né, que domina a política local. Vocês terem uma ideia, tem um município que chama, não sei se alguém conhece, chama Salto da Divisa, que é o último município da nossa região. Já vai chegando, depois é Itagi, depois é Eunápolis. Então, para vocês terem uma ideia de como é que é o controle numa cidade como Salto da Divisa, 2 famílias dominam 80% da terra. 2 famílias apenas. E elas é quem domina a política local. Um ano é um mandato é um mandato é outro, um mandato é um mandato é outro. Pra vocês terem uma ideia, na cidade nem feira tem. Porque é só gado, latifúndio. Agora, recentemente, o MST ocupou uma área lá, próximo da cidade, um dos coronéis está lá, resistindo, tentando fazer essa divisão da terra. Então a gente está dentro desse conteúdo que não é fácil, e também tem um histórico da população que foi sempre excluído do processo, né, no Vale. Embora a gente tenha uma história muito bonita de resistência, para aqueles que não conhecem, o Baixo Jequitinhonha foi uma das últimas regiões a ser ocupada. O Baixo Jequitinhonha, da época da colonização, da época da exploração de diamante e diamantina, aquela região era fechada. Para evitar o contrabando do diamante.
E tinha uma população indígena muito forte, que eram os povos Boruns. E eles resistiram. Foi um dos povos mais massacrados na nossa história recente no Brasil. O governo oficialista terminou de exterminar os Boruns em 1930, na década de 30. Foram os últimos registros dele. Então, naquela época, eles faziam fortes, né? Construções militares. Foi assim que nasceu Jequitinhonha, foi assim que nasceu Almenara, foi assim que nasceu o Salto da Divisa, que nasceu da presença militar para garantir o escoamento do diamante. A partir daí, desse processo, quando as minas de diamante lá no Alto Jequitinhonha acabou, o pessoal foi descendo, o pessoal da Bahia foi ocupando, e aí começou essa história das grandes fazendas, né? Ocupação concentrada da terra, expulsão do povo, morte, como vocês viram lá, massacre, né? Recente dos trabalhadores. Então, esse processo de controle social, ele está engatinhando na região. As pessoas estão começando a tomar consciência de que é possível mudar. É tanto que vocês viram das últimas eleições para cá, tivemos 4 prefeitos cassados na região. Uma coisa histórica na região. E sem contar o número de vereadores, vários vereadores cassados por corrupção. O pessoal entregou mesmo, denunciou. E hoje já todo o controle lá, o pessoal sabe que o povo já não é tão pouco, não é tão... E esse processo de organização, gente, porque essa história do controle social, se não tiver essa tomada de consciência e esse processo de organização dos grupos, das pessoas, sozinho é muito complicado. A gente tem um judiciário na região muito frágil, né? Vocês veem, a comarca de Jequitinhonha toma conta de 4 municípios. E aí a gente vai conversar com o prefeito tem, o promotor, tem que cuidar de processo desde roubo de galinha até de conflito de terra. É complicado. E aí também tem essa coisa, sempre falar aí de independência do Poder Judiciário. A primeira coisa quando chega um juiz novo, um promotor, o grupo local faz um churrasco. Né? Convida, dá uma casa, um aluguel, e aí complica-se essa situação. Né? Você já perde um pouco a referência de um aliado, que poderia ser, pelo menos a Constituição fala. Né? Então compromete-se. Então, o processo do trabalho do Fique de Olho, é importante a gente também, para concluir, encerrar, de 98, que era uma ação isolada do Baixo Jequitinhonha, ele conseguiu se expandir para o vale todo. Em seguida, em 1999, a gente cria a articulação do semiárido, a ASA, não sei se vocês conhecem. Tem uma abrangência nacional, mas no Vale de Jequitinhonha ela tem uma presença muito forte, porque a ASA em Minas, a articulação do semiárido, ela é formada pela organização de 2 fóruns. O Fórum do Norte, que pega aquela turma ali do Norte de Minas, centrada ali em Montes Claros, e tem o Fórum do Vale do Jequitinhonha. E o que é o Fórum? O Fórum é um espaço de articulação, de discussão das entidades do movimento social. Então, de 3 em 3 meses, mais de 60 entidades do Vale estão sentando, estão se reunindo para discutir o processo de desenvolvimento, para discutir políticas públicas, para discutir como é que a gente enfrenta isso. O Fórum do Vale, ele nasce em 99 também, e até hoje ele está lá. Se reúne de 3 em 3 meses, cada reunião é numa micro-região. Se hoje a gente faz uma reunião em alguma cidade do Baixo Jequitinhonha, na próxima a gente já vai para alguma cidade do Médio, na próxima a gente já vai para alguma cidade do Alto Jequitinhonha. Acabou essa, a gente volta para o Baixo. Então a gente vai fazendo esse rodízio, principalmente para a gente ter essa visão geral do Vale, conhecer as realidades locais e fortalecer nossa articulação. Então era isso, um pouco, apresentar para vocês o nosso trabalho e, se for o caso, a gente abrir o debate e responder algumas perguntas. Obrigado.